Caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e hoje nós vamos falar sobre terceiro setor. Mas antes de começar, gostaria de me apresentar. Sou o professor Luiz Fernando, sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em administração financeira e controladoria e também sou empresário da área contábil. Ok? Caro aluno, a contabilidade ela tem como finalidade prestar informações pertinentes para a tomada de decisão. Essas informações é voltada mediante a fatos contábeis registrados sobre empresas. Bom, pois bem, acredito que até agora nós já vimos no decorrer das outras aulas todas essas características, todos esses aspectos específicos da contabilidade. Quando nós falamos de contabilidade, falamos de empresa, nós estamos falando efetivamente de registro, de tudo aquilo que a empresa tem de compras, vendas, despesas, custos. Nós vimos as demonstrações contábeis, né? Nós vimos a questão de bens, direito e obrigação para o patrimônio, demonstração de resultado para receitas, custos e despesas. Mas sempre falando de empresas de capital fechado ou capital aberto. Empresas privadas, empresas que têm como seu objetivo principal a perspectiva de lucro. A empresa tem como seu objetivo a rentabilidade. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um outro assunto, de outras empresas que não têm essa finalidade. Não tem como finalidade lucro, ou seja, há empresas sem fins lucrativos. Nós estamos falando das empresas de terceiro setor. Nosso Código Civil Nacional é apresentado a pessoa jurídica, a personalidade de pessoa jurídica, de 3 esferas. O primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. Pois bem, até hoje nós vimos que as empresas do segundo setor, que são as empresas privadas, são empresas de capital fechado ou capital aberto. As empresas que efetivamente têm intenção e têm a perspectiva de rentabilidade, de lucros, ok? Alguma pessoa física, mediante uma perspectiva de mercado, investe o seu capital na expectativa desse capital retornar em maior, obviamente, para a apresentação de lucros. E a empresa então começa a operar nos seus fatos contábeis e a contabilidade tem como objetivo registrar, agrupar e apresentar em formato de relatório, aqui chamado como demonstrações contábeis, as informações mediante a essas empresas de segundo setor, as empresas de capital fechado ou capital aberto. Pois bem, aí nós temos ainda as empresas de primeiro setor e as empresas de segundo setor. Acompanhe comigo na tela. Bom, nós temos a empresa de primeiro setor. Aqui, pessoal, nós temos uma característica bem pertinente. A primeiro setor nós estamos falando de governo, Estado, município, federal, que tem como seu objetivo apresentar condições necessárias para educação, saúde, segurança. Vimos então o segundo setor, que são as empresas de capital fechado ou capital aberto, que têm a intenção de lucro, e há primeiro setor, que são os governos. Aqui, pessoal, nós vamos identificar mais para frente uma particularidade ou uma semelhança com o terceiro setor. Porque o governo ele tende a trabalhar com a situação social da população. Ela apresenta condições sociais para que a população possa estar efetivamente tendo condições de ser habituada, apresentar condições para que a habitação, o pessoal possa estar desenvolvendo, tanto na parte de segurança quanto na parte de educação e também de saúde. Pois bem, caro aluno, quando nós falamos de terceiro setor, o terceiro setor também tem essa característica, a característica de apresentar informações sociais, seja na parte da saúde, seja na parte da educação, ou seja na parte de educação, ela tem essa particularidade. Ela tem o mesmo objetivo, ou talvez um enfoque similar ao governo, que é a parte social. E assim como o governo, que também não tem fins lucrativos, a empresa de terceiro setor, ela
apresenta-se como um auxílio ao governo. Então, tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que os órgãos governamentais não conseguem, na sua excelência, dar à população, as empresas de terceiro setor tendem a buscar essa possibilidade. Veja, nós vamos ver mais para frente quais são as características das empresas de terceiro setor. Mas antes, gostaria de apresentar para vocês um vídeo que vai tratar sobre o terceiro setor. A partir de segunda-feira, a TVT exibe a série Terceiro Setor. 5 reportagens especiais vão mostrar como a iniciativa de cidadãos comuns, instituições e organizações não governamentais vem ganhando espaço nos últimos anos. É um trabalho que ocupa parte das ações que seriam de responsabilidade do poder público e até da iniciativa privada. Mais de 370 mil ONGs atuam em todo o Brasil. Você vai conhecer o que elas fazem nas áreas de saúde, educação, esporte, meio ambiente, organização social e na economia. Conceitos novos que ganham força. Eu acredito que a responsabilidade social é muito mudar o olhar, é perceber em cada uma das suas ações uma possibilidade de fazer de forma diferente que contribua para o coletivo. Iniciativas que reúnem comunidades inteiras, verdadeiros exércitos por uma causa comum. Projetos que empregam mais de 1,5 milhão de pessoas em fundações e institutos no país, além de atrair outros milhares de voluntários. A satisfação pessoal é muito maior do que se eu estivesse trabalhando para uma empresa. Ações que podem salvar a vida de muita gente. CVV, boa tarde. E até o Brasil inteiro. Uma forma de geração de trabalho e renda, além de destinação dos resíduos. Ou todo o planeta. Eles soldaram todas as portas de acesso ao edifício. No caminho para a cidadania, o investimento social privado funciona como uma luz. E cada uma que se acende ajuda o jovem a sair da periferia para o centro das decisões da sociedade. Eu nasci numa favela e eu cresci numa favela. Eu nunca tive parâmetros, né, para me espelhar. E é por isso que eu faço, é por isso que eu realizo trabalhos voluntários e... quer dizer, porque isso já está intrínseco em mim, né? Esse perfil passou a ser importante até aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Desde novembro de 2005, os acionistas contam com uma espécie de guia das empresas mais comprometidas com a sociedade para investir. É o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, que conta atualmente com 34 das principais empresas do Brasil. Eu acho fundamental a gente ter conhecimento de que existe um Brasil andando paralelo ao Estado, que cumpre as funções que às vezes o Estado não cumpre, o que não pode cumprir, o que não quer cumprir. Inicialmente a gente acha que vai ajudar alguém, mas quem sai ganhando é a gente, sempre. Na primeira reportagem, segunda-feira, você vai ver como começaram a se formar as organizações não governamentais e o trabalho realizado por elas. Não perca! No Brasil, mais de 25% das pessoas vivem na miséria, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Para diminuir as diferenças sociais e defender os interesses coletivos, foram criadas organizações não governamentais. O termo ONG surgiu há mais de 60 anos e durante todo esse tempo, muito trabalho tem sido feito por uma sociedade mais justa com a participação de todos. Hoje, na primeira reportagem da série Terceiro Setor, você vai entender melhor como atuam voluntários e funcionários de fundações e institutos que se especializaram no resgate da cidadania. Um conceito que só pode ser construído com dedicação e solidariedade. Periferia. Aonde eu moro é um buraco, as ruas não são próprias para os carros. A maioria da pessoa mora em barraco, onde o maior consumo é álcool e cigarro. Da revolta. Como querem mudança desse jeito? De braços cruzados querendo tudo feito. Nasce a determinação. Capacidade você tem para vencer, só basta correr atrás para tudo obter.
Em Diadema, região do ABC, como nos subúrbios de Nova York, um encontro com a autoestima. A comunidade tomou conta do que era dela. Fez do Centro Cultural Canhema a casa do hip hop desde a década de 90. Espaço para a prática de som, voz e dança. A rapaziada que começou a dançar essa dança, eles chegavam na roda, né, que é um espaço onde a gente desenvolve a dança, para dançar justamente na parte instrumental da música, que lá fora é conhecido como break, né, ou a parte quebrada. Então chegou os break boys, chegou as break girls, por causa das meninas, né, aí pegou, b-boy e b-girl, né. Movimentação, esperança. Eu achei ser essencial cantar um rapper. Primeiro que era um modo de eu falar, de eu me expressar o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu vejo, as coisas erradas que acontecem no nosso dia a dia. E mostrar, né, mano? E tá, tipo, dando uma mensagem positiva para a pessoa não errar. De onde? Caro aluno, se nós pararmos para perceber, né, nesse vídeo foi falado de ONGs e empresas de terceiro setor. Pois bem, quando nós falamos de ONGs, instituições religiosas, associações, empresas que não têm fins lucrativos, ONGs que estão voltadas à educação, a projetos sociais, como nós vimos até no vídeo anteriormente, ONGs que tratam sobre auxílio saúde, né, de um determinado bairro ou determinado grupo social, ONGs que trabalham na parte de segurança, né, ONGs que trabalham com jovens, ONGs que trabalham com idosos. Veja, se nós pararmos para analisar, nós podemos perceber que esse aí era o objetivo ou a obrigação do governo, do município, do estado. Mas muitas das vezes o governo não consegue atender com excelência todas as regiões, todas as cidades, todos os bairros, todas as comunidades. Aí surgem essas empresas de terceiro setor, surgem essas organizações que não têm fins lucrativos, mas ela tem como objetivo principal a atividade social, né? Ao auxílio ao próximo, ajuda mútua, né? E quando nós falamos de ONGs, quando nós falamos de empresas de terceiro setor, que tem como objetivo ou finalidade auxílio a jovens, auxílio a idosos, ou qualquer outro fato social, a captação de ajuda, a captação de recurso, né, seja recurso financeiro ou até mesmo recurso de mão de obra, né, recurso humano, é muito mais fácil a captação, é muito mais ágil. Se na empresa de segundo setor nós estamos falando de empresários, né, de ramos de atividade, que tem como principal objetivo o lucro, com várias ferramentas de planejamento, com gestões, estudos e mais estudos para agrupar e pleitear informações para que o lucro possa sempre estar aumentando, para que a empresa possa ser competitiva. Nas empresas de terceiro setor, deixa-se um pouco essa técnica, deixa-se um pouco essa razão e passa-se a trabalhar mais com a emoção, com a afetividade, com o auxílio social, né? As pessoas vão ajudar mais com o desejo de ajuda humana do que qualquer outro objetivo. Ela não tem um interesse financeiro, ela não tem um interesse capital. O único interesse nela é de ajudar o próximo. Por isso que muitas das vezes as empresas de terceiro setor, como ONGs, conseguem captar mais ajuda, mais auxílio para poder desenvolver a sua atividade do que até o próprio governo. Se nós pararmos para pensar, hoje a população tende a sonegar imposto, mas facilita uma ajuda. E não estou falando só de ajuda financeira. Então, assim, se nós partimos do princípio de que a comparação entre o governo e empresas de terceiro setor que atuam na mesma área, uma área de educação, por exemplo, as empresas de terceiro setor conseguem agariar mais fundos, conseguem mais ajuda do que o próprio governo. Porque nós estamos falando de afetividade, nós estamos falando de carisma, nós estamos falando de ajuda ao próximo, nós estamos falando de emoção. Contrapartida da razão, do planejamento, que as empresas de segundo setor trabalham para a obtenção de lucro.
Pois bem, se nós ainda continuarmos comparando empresas de segundo setor e de terceiro setor, segundo o segundo setor, as empresas têm a sua movimentação, têm as suas atividades econômicas, as suas vendas, prestação de serviços ou produto industrializado, essa é a fonte de renda dela, essas são as suas receitas. E nas empresas de terceiro setor, quais são as rendas, quais são... como que elas sobrevivem? Quais são as características das empresas de terceiro setor? Como que elas sobrevivem? Acompanhe comigo no quadro. Bom, pessoal, o objetivo institucional das empresas de terceiro setor, primeiramente, é o recurso financeiro, ok? Principal fonte que a empresa tem de recurso financeiro, porque hoje não há como qualquer empresa, seja ela primeiro, segundo, terceiro setor, viver sem recursos financeiros. Pois bem, se as empresas de terceiro setor não estão diretamente envolvidas com comércio, com indústria ou prestação de serviço, como que se dá esses recursos financeiros para que ela possa submeter às suas atividades? Ela é por doações, pessoal, contribuições, subvenções, né, mensalidades. Se nós falarmos de instituições religiosas, nós estamos falando ali de doações, né? E essas aqui são as receitas das empresas de terceiro setor. Essas são as receitas. Se as empresas de segundo, empresas privadas, têm as suas vendas, a de terceiro setor vai ter como receita as suas doações. Nós temos o patrimônio, o resultado, ok? Nas empresas de terceiro setor, não há participação aos provedores, aquelas empresas que têm como fundador das empresas de terceiro setor, não tem participação no patrimônio, no resultado. Por mais que o seu resultado seja um superávit, seja positivo, os fundadores não vão ter distribuição de lucro, não vão ter acolher recursos financeiros da empresa, da instituição, da ONG, porque essa empresa ela não tem fins lucrativos. Tudo que ela recolhe, mesmo que ela tenha uma sobra, vai ser aplicada para o desenvolvimento da atividade. Nós temos também o aspecto fiscal e tributário. Normalmente, nas empresas de terceiro setor, elas são imunes e isentas, conforme nós vamos ver mais para frente. E a mensuração do resultado social. Nós temos, dificilmente, mensurado monetariamente o resultado econômico das empresas. Pois bem, nós temos, no Código Civil, no seu artigo 44, as pessoas jurídicas de direito privado que se enquadram no terceiro setor, que são as associações, as sociedades, as fundações e ainda nós temos as organizações religiosas e também os partidos políticos, todos esses sem fins lucrativos. Caro aluno, quando nós falamos de empresas de terceiro setor e vimos também que ela não tem venda, mesmo que ela tenha uma prestação de serviço, o resultado, o ganho, né, a remuneração dessa prestação de serviço, essas receitas, no final do exercício, mesmo que dê um resultado positivo, os fundadores dessa empresa, dessa pessoa jurídica, não vão estar participando desse resultado. Esse resultado, se positivo, será reinvestido na empresa. Pois bem, vimos também que no Código Civil apresenta algumas empresas do terceiro setor, como associações, instituições religiosas e fundações. Vamos trabalhar com esses três aspectos. Mesmo que temos ainda ONGs e partidos políticos, mas de modo geral quero trabalhar a princípio essas três pessoas jurídicas. Associações, fundada por algumas pessoas físicas ou jurídicas, que pode se agrupar para forçar ou para atuar diretamente na obtenção de ajuda social. Fundações de pessoa jurídica, parte de um patrimônio já estabelecido e que também vai estar atuando direto na captação de auxílio para uma determinada situação. E as instituições religiosas, que no Brasil
é muito comum, né? Tem várias instituições religiosas e que se enquadram no terceiro setor. Pois bem, quando nós falamos de associação, fundações e instituições religiosas, por que eu estou trabalhando com essas três pessoas jurídicas? Porque essas especificamente vão sobreviver de doações, de mensalidades, de subvenções. Aqui, pessoal, subvenções são auxílio que o governo disponibiliza para que empresas de terceiro setor possam estar atuando. Existe todo um processo civil, todo um processo administrativo para que o governo possa auxiliá-los. Essas empresas jurídicas, essas pessoas jurídicas que atuam com o objetivo de auxiliar ou até mesmo de cobrir a falha do próprio governo. Então o governo às vezes não atua diretamente, mas ela auxilia essas empresas que vão estar trabalhando tanto na educação, como auxílio aos jovens, auxílio ao doença ou qualquer outra ONG ou instituição de terceiro setor. Então o governo também pode subsidiar essas empresas, pode dar o suporte financeiro necessário para que elas possam se manter. Pois bem, partindo desse pressuposto de que nós temos as empresas de terceiro setor, como associação, instituição religiosa e fundações, na sua cidade, você consegue identificar alguma instituição? Eu tenho certeza absoluta que no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, tem lá uma instituição religiosa, ou até mesmo você pode fazer parte de uma instituição, né? Você também pode estar com alguma associação, alguma fundação, ou até mesmo alguma ONG que está atuando no terceiro setor. Pois bem, acompanhe comigo no quadro. Com base no que nós vimos na definição do Código Civil, existem organizações de terceiro setor na sua cidade? Bom, caro aluno, existe? Se existe, você participa? Nós, estudantes de ciências contábeis, nós, futuros contadores, seria muito interessante se estivermos engajados a alguma ONG, alguma associação, fazer parte da prestação de conta, da parte financeira, dos controles, até mesmo da contabilidade em si, dessas empresas de terceiro setor, para que nós possamos estar já se habituando a esse cotidiano, se habituando a esses procedimentos contábeis, que vocês estão vendo na graduação e tenho certeza que vão estar dando continuidade após o final do seu curso. Vou colocar mais um vídeo para que nós possamos estar vendo essas particularidades das empresas de terceiro setor. Acompanhem comigo. Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap, Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Edeno, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da necessidade de envolvimento da classe contábil com o terceiro setor. Sem dúvida. Entendemos que na contabilidade do terceiro setor, o contador precisa se envolver realmente com a entidade. Ele dificilmente vai conseguir fazer um demonstrativo contábil à distância. Então, isto requer um comprometimento e um envolvimento maior. De que forma? Pedindo reuniões no início de cada gestão com os seus gestores, com diretores, com membros de conselhos, com auditores, com departamento jurídico, para que numa reunião dessa conjunta ele tenha conhecimento de todo o planejamento da entidade para o ano, para que ele possa então elaborar um plano de contas que venha atingir então todo esse planejamento. Aí ele terá condições realmente de fazer uma contabilidade que atinja todos os objetivos da entidade com transparência. Isso é fundamental.
E a questão do voluntariado e até a remuneração dos diretores é importante para o contador ficar atento, né? Claro, claro. A Lei 12.101 e a ITG 2002, elas exigem que a contabilidade coloque, então, o valor do voluntariado na entidade e a possibilidade, inclusive, de remuneração dos diretores. Com relação ao voluntariado, a importância de você ter valores de mercado de cada profissional que venha atuar na entidade, né, para que a contabilidade reflita esses custos realmente desse voluntariado. E, com relação à remuneração dos diretores, nós chamamos a atenção não remunerar pura e simplesmente sem uma análise maior. Porque nós temos, apesar da Lei 12.868, ela autorizar, ela derrubar a 9.532 do Imposto de Renda, existem ainda legislações de titulação, legislação de ISS, que ela conflita. Então, se a entidade tem que manter títulos públicos, ela não vai poder remunerar realmente diretores, porque ela está conflitante, essa remuneração. Caro aluno, então, vamos falar de contabilidade. E eu quero fazer uma comparação entre as empresas de segundo setor, as empresas privadas e as empresas de terceiro setor. Não há muitas mudanças específicas. O Conselho Federal de Contabilidade, em 2008, até disponibilizou um manual de contabilização do terceiro setor. De modo geral, não se muda muito a situação. As empresas de terceiro setor trabalham com os registros contábeis normal, as doações, mensalidades são tratadas como receitas, nós temos os ativos, passivos, nós temos as receitas, custos, despesas, da mesma maneira. Do registro contábil, eu gostaria que você acompanhasse comigo no quadro. Bom, aluno, do registro contábil, receitas e despesas são registradas de acordo aos princípios contábeis. Ou seja, o princípio da competência aqui também é utilizado. Os conceitos estruturais também do Conselho Federal de Contabilidade, dos CPCs e das resoluções também se mantêm da mesma maneira, né? A única particularidade, caro aluno, é que pode-se ter a opção, uma instituição religiosa, por exemplo, pode, mediante a um estudo específico, mas ela pode optar pelo regime de caixa, em registrar suas receitas e despesas pelo regime de caixa, e não pelo regime de competência. Todavia, de modo geral, se registra pelo regime de competência, ok? Acompanhe comigo no quadro mais uma particularidade. Bom, as entidades sem fins lucrativos. As entidades sem finalidade de lucros devem constituir provisões em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas. Aqui, pessoal, se ela utilizar o regime de caixa, essa provisão também deverá ser feita de uma maneira específica. Com base nas estimativas de seus prováveis valores de realização e baixar os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Ou seja, pessoal, as suas provisões serão realizadas, ao fim das suas provisões serão baixadas os valores prescritos e apurados os seus resultados. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas por superávit ou déficit, de forma segregada, quando identificada por tipo de atividade. Aqui, aluno, uma particularidade específica da contabilidade do terceiro setor. Nós vamos apurar suas receitas, as suas despesas, normalmente, por regime de caixa ou regime de competência. Vamos trabalhar com o regime de competência, que é o regime mais cotidiano. É o que mais é utilizado de modo geral. Então, apura-se as receitas, apura-se as suas despesas e chega no resultado. Pois bem, este resultado, a nomenclatura nas demonstrações contábeis não será lucro e nem prejuízo, será superávit e déficit.
Essa é uma mudança específica, direta, se comparada com as empresas do segundo setor. Então não há lucro nem prejuízo, tanto no balanço patrimonial quanto no balanço, quanto na demonstração de resultado, na demonstração de mutação do patrimônio líquido, na DFC, deixa de ter lucro, deixa de ter prejuízo e passa a ter déficit e passa a ter superávit. Ok? Acompanhe comigo no quadro. Bom, aluno, o valor de superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta superávit ou déficit do exercício das demonstrações. Enquanto não for aprovada pela Assembleia dos Associados, né, ela se mantém nessas contas específicas, ok? Após a aprovação, deve ser transferida para o patrimônio, lá para o balanço patrimonial, ok? Aqui, uma outra particularidade para o patrimônio social. Caro aluno, outra particularidade. Se lá no resultado nós não temos nem lucro nem prejuízo, no balanço patrimonial também se mantém essas mesmas contas, ok? O plano de conta pode ser formado por subgrupos, superávit e déficit, e a conta superávit e também déficit, ok? Não tem patrimônio líquido, tem o patrimônio social. Não tem o capital social, tem o patrimônio social. Então é outra nomenclatura que se muda mediante ao confronto ou a comparação entre a pessoa jurídica de segundo setor e a pessoa jurídica de terceiro setor. Então, vamos lá. Não tem lucro nem prejuízo, tem superávit e déficit. Não tem capital social, tem o patrimônio social. Você até pode manter o patrimônio líquido no balanço patrimonial. Só que tem que ter a conta patrimônio social. Ou você utiliza também o patrimônio social, ok? Conforme o Conselho Federal de Contabilidade e os CPCs e as resoluções e até mesmo a Lei 6.404 de 1976 que rege essa regulamentação, ok? Acompanhe comigo no quadro. Das demonstrações contábeis. Pessoal, as demonstrações contábeis, elas são as mesmas. De modo geral, não há uma demonstração específica. Ela é como qualquer outra pessoa jurídica. Balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio líquido. Da mesma maneira, a única coisa que vai mudar são as nomenclaturas. As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas entidades sem finalidades de lucro são as determinadas pela norma técnica T3. Os conceitos, conteúdo, estrutura, nomenclatura das demonstrações estão nessas normas brasileiras de contabilidade. Ok, aluno? Mas, de modo geral, não tem nenhuma mudança específica. Existe o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo de caixa, se for necessário, ok? De modo geral, as duas principais demonstrações, o balanço e a DRE, essa efetivamente vai ter nas empresas de terceiro setor. Obviamente, com as particularidades que nós vimos até agora, as mudanças nas nomenclaturas das contas e subgrupos, ok? Pois bem. Vamos para um momento de reflexão. Acompanhe comigo. Qual a importância da contabilidade para o terceiro setor? De tudo que nós vimos até agora, pessoal, qual a importância da contabilidade do terceiro setor? Caro aluno, a importância é a mesma, a obrigatoriedade é a mesma, a função e o objetivo é a mesma das empresas de segundo setor, das empresas privadas. A contabilidade tem a sua obrigatoriedade, as empresas de terceiro setor têm a sua escrituração contábil obrigatória. A apresentação das demonstrações contábeis obrigatórias. O Conselho Federal de Contabilidade tem a fiscalizar essas demonstrações, os livros contábeis, da mesma maneira que as empresas de segundo setor. Então, a contabilidade para as empresas de terceiro setor tem a mesma obrigatoriedade e tem a mesma importância. Se nós pararmos para pensar
E ainda continuando o raciocínio de comparação entre as empresas de segundo e terceiro setor, as empresas de segundo setor utilizam da contabilidade financeira para cumprimento da legislação, assim as empresas de terceiro setor também se mantêm da mesma maneira. A contabilidade para o segundo setor é alavancar informações pertinentes para a tomada de decisão. Assim também as empresas de terceiro setor também podem usufruir das informações contábeis para a tomada de decisão. As informações contábeis de terceiro setor também são para prestar contas para o conselho administrativo, se for uma associação, por exemplo. Eles vai ter um conselho administrativo, presidente, vice-presidente, primeiro secretário e um conselho administrativo, e as informações contábeis vão prestar conta para esse conselho. Se for uma instituição religiosa, para os fiéis, vão estar prestando contas também. Então, a contabilidade tem as suas particularidades, as suas obrigatoriedades e os seus objetivos. Tanto nas empresas de segundo setor como as empresas de terceiro setor se mantêm da mesma maneira. Ok, pessoal? Acompanhem comigo no quadro. Bom, as entidades de terceiro setor podem receber recursos públicos. Caro aluno, com certeza, vimos até na aula de hoje sobre subvenção. O governo pode auxiliar financeiramente as empresas de terceiro setor, né? E existe todo um processo administrativo para a obtenção desse recurso. Existe depois uma prestação de conta específica para o governo, mas sim, as empresas podem estar recebendo ajuda financeira de algum órgão público, ok? Existe todo um amparo legal, existe uma regulamentação sobre isso e que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no quadro. Bom, as entidades de terceiro setor podem receber recursos públicos? Sim, a Lei Federal 4.320 de 64 permite o governo auxiliar com subvenções às empresas de terceiro setor. O artigo 16, fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções, essas subvenções aqui, pessoal, são as ajudas financeiras que o governo vai disponibilizar para as empresas de terceiro setor. Obviamente que visará uma prestação de conta, uma prestação de serviço essencial de assistência social. Então, essa subvenção será permitida para as empresas que efetivamente estarão trabalhando com assistente social, seja ela médica, educacional, seja ela no auxílio idoso, auxílio juventude ou auxílio infância, sempre que suplementação de recursos de origem privada aplicada a esses objetivos revelar-se mais econômico. Ou seja, pessoal, a empresa de terceiro setor pode requerer subvenção, pode solicitar um aporte financeiro do governo, se enquadrado nas características da lei, né, as particularidades, seja efetivamente voltado a uma atividade social, seja educacional ou não, mas seja voltado a uma atividade, e se ela não tenha um recurso privado suficiente para cobrir. Após essa apresentação de informações e esse enquadramento das características, as empresas vão começar a receber subvenções e auxílio do governo e será prestado contas. Aqui entra a importância da contabilidade. Vimos agora há pouco qual a importância da contabilidade. A importância para a prestação de conta. A contabilidade é que vai prestar conta para o governo sobre a utilização dessas subvenções, sobre apresentar informações para adquirir essas subvenções e se enquadrar naquilo que se é exigido para que a empresa possa dar continuidade às suas atividades com o auxílio público. Dando continuidade, acompanhe comigo. Bom, temos também o parágrafo único da mesma lei que diz: o valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidade de serviço efetivamente prestado ou postos à disposição dos interesses obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. Então, professor, qual é o valor que eu posso pedir ou que o governo vai me auxiliar? Estou querendo abrir uma ONG. Bom,
existe todo um processo legal, todo um processo administrativo, haverá um setor específico que vai verificar a atividade dessa ONG e qual é o montante de prestação de serviço social que essa ONG vai estar apresentando. Mediante a quantidade, mediante ao alcance dessa prestação de serviço, é que será calculado a subvenção e o aporte financeiro do governo, o aporte financeiro do setor público para o setor privado de terceiro setor. Ok? Dando continuidade, acompanhe comigo. As empresas de terceiro setor, elas também são obrigadas a apresentar informações pertinentes à sua carga tributária. Pois bem, no campo tributário, no campo específico de terceiro setor tributário, as entidades podem ser divididas em dois grupos. As imunes, né? As que somente podem gozar de isenções. A imunidade é assegurada por Constituição Federal e é determinada em entidades em seu artigo 150. Caro aluno, então a empresa de terceiro setor ela pode ter como regime tributário a imunidade ou a isenção. Pois bem, vamos falar sobre imunidade e isenção. A imunidade ela é prevista de lei e ela tem como característica permanente. Uma vez que a empresa consiga se enquadrar na imunidade da carga tributária, e isso está por Código Civil e pela legislação específica, se ela se enquadrar nessa legislação, ela é por tempo permanente. Já a isenção pode vir ser permanente ou temporário mediante a legislação. Então pode ser que um determinado período ela seja isenta e depois ela volta a ser tributada. Uma particularidade, as empresas de terceiro setor sempre vai estar no regime normal, no lucro presumido ou no lucro real. Jamais se enquadrará no Simples Nacional, de modo geral, salvo alguma particularidade específica em que possa estar se enquadrando. Mas, de modo geral, as empresas de terceiro setor sempre será no lucro presumido no regime normal, ok? Dando continuidade à imunidade, acompanhe comigo. Bom, aluno, então o artigo 150 traz sobre a imunidade constitucional, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e aos Distritos Federais e aos municípios cobrarem impostos sobre determinada ONG ou determinada associação, fundação, instituição religiosa ou qualquer pessoa jurídica do terceiro setor. Então, pelo artigo 150 do Código Civil, o governo, o município e o Estado, o município, o Estado e o federal não podem instituir qualquer tipo de imposto, ok? Sobre as empresas de terceiro setor. Então, elas são imunes aos impostos, né? Por mais que tenha já uma carga tributária, por mais que já tenha uma legislação ou uma nova legislação, se ela estiver enquadrada na imunidade, o Estado, o município e o federal não poderão atribuir qualquer tipo de tributo sobre ela, ok? Dando continuidade, acompanhe comigo. Patrimônio, revenda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e da associações social sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da lei. Então, a imunidade pode se dar sobre essas situações. Partidos políticos, fundações, sindicatos e qualquer outra empresa sem fins lucrativos. Caro aluno, quando nós falamos de imunidade, então só para relembrar, a imunidade ela é por força de lei e ela tem como característica permanente, ok? Uma vez imune, a empresa se mantém, salvo se houver uma mudança estrutural, se houver uma mudança de objetivo, se houver uma mudança da parte de fundação, da parte de constituição. Aí ela pode ser desenquadrada dos requisitos da lei. Mas enquanto ela estiver amparada pela legislação, ela continuará imune, ok? Acompanhe comigo, dando continuidade, nós vamos falar sobre isenção. A instituição sem fins lucrativos que não se enquadrarem na imunidade tributária,
elas então serão isentas. Ok? Ela será isenta. Essa isenção pode ser permanente ou temporário mediante a legislação vigente. Aqui, pessoal, a particularidade. Essa isenção aqui só se dará se a entidade terceiro setor não se enquadrará na imunidade, né? Não foi enquadrada na imunidade por algum critério. Ela, então, vem para a isenção e essa isenção pode ser permanente ou temporária mediante a legislação. Se o governo disponibiliza uma legislação dando a isenção para determinada pessoa jurídica, para determinada setor, determinadas pessoas jurídicas do terceiro setor, e existe uma legislação, então, que permite que ela seja isenta, e passado um determinado período, surge uma nova legislação aprovada, e essa legislação revoga a anterior, as empresas perdem a isenção. Então, sempre se dá a isenção, se dará por tempo de vigência da legislação em que ela foi enquadrada. Ok? Acompanhe comigo sobre a isenção tributária. Bom, a Lei 9.532 de 1997 dispõe sobre a isenção do imposto de renda para as entidades de terceiro setor. Essa isenção tributária, o artigo 15, considera-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para as quais houveram sido instituídas e os coloque à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos. Então, caro aluno, quando a imunidade se dará para associações, partidos políticos, a imunidade se dará para ONGs voltado à cultura, educação e assim sucessivamente. Lembrando sempre que existe os enquadramentos, as características. Quem está imune ao tributo? As empresas que se enquadram no terceiro setor e que se enquadram na legislação específica da imunidade. Quem está isenta? As empresas de terceiro setor que se enquadram no terceiro setor, então sem fins lucrativos, que por algum motivo não se enquadraram na imunidade e estão enquadrados na isenção até enquanto a lei estiver vigente. Ok? Nós vamos passar um vídeo agora sobre essa carga tributária das empresas de terceiro setor. Muitas pessoas ainda desconhecem ou não lembram da lei de 2004 de minha autoria, que proíbe a cobrança do ICMS nas contas de serviços públicos estaduais para igrejas e templos de qualquer culto no estado do Paraná. Há 10 anos é proibida a cobrança deste tributo nas contas de água, luz, telefone e gás, desde que o imóvel esteja comprovadamente em nome da igreja e seja para a prática de culto. Nos casos em que o imóvel, por exemplo, não for próprio, a comprovação do funcionamento deve ser feita através do contrato de locação ou comodato devidamente registrados. Para obter o benefício, basta apresentar cópia autenticada dos comprovantes de pagamentos. Centenas de igrejas já foram beneficiadas, economizando em suas contas a isenção que lhes é oferecida. Se você quiser mais informações, adentre na minha página www.pastoredson.com.br. Então, caro aluno, nós vimos sobre a isenção e a imunidade das empresas de terceiro setor. Pois bem, gostaria também de esclarecer para vocês que a diferença entre uma constituição de uma empresa de terceiro setor e a constituição da empresa de segundo setor. Bom, a empresa de segundo setor, os sócios se comprometem a apresentar um capital, formam o capital social, né? Esse capital social é integralizado e a empresa então começa a movimentar. Nas empresas de terceiro setor, a constituição se dá de maneiras específicas, trazendo os exemplos da associação, fundação e instituição religiosa, que são umas particularidades específicas do terceiro setor. Como que se dá? A fundação de uma associação, por exemplo, pessoas físicas ou pessoas jurídicas para
obtenção de algum benefício próprio ou conjunto, decidem abrir uma associação. Abre-se então uma assembleia e a primeira coisa que é efetivamente constituída é o estatuto. Diferente da pessoa jurídica do segundo setor, que é o contrato social, nem vamos entrar no mérito de toda a burocracia para a constituição de uma empresa de segundo setor. Vamos falar especificadamente das empresas de terceiro setor. Então, se reúne um grupo de pessoas ou um grupo de empresas numa assembleia e a primeira coisa é aprovar o estatuto. Esse estatuto é onde será apresentado todas as informações, tudo aquilo que a empresa deseja com a associação ou fundação, tudo aquilo que a empresa busca, qual é a área de atividade, né? Quais são as diretrizes, né? O Conselho Administrativo atuará por 1 ano, 2 anos, depois terá nova eleição, quando que se dará as eleições, como que se dará as reuniões, se as reuniões serão mensais, se as reuniões serão semanais. Então, tudo que envolve uma associação ou uma fundação é lavrado no estatuto. Pois bem, após essa efetiva registro do estatuto, né, após esse acordo formal, após esse acordo de todas as diretrizes da associação, será gerado a eleição das chapas. Então, as pessoas que têm interesse em fazer parte do Conselho Administrativo se candidatam e serão votados pelos associados, por tudo aquilo que compõe essa associação ou fundação, e para que possa ser eleito. Uma vez eleito, existe uma estrutura administrativa, existe uma estrutura do Conselho Administrativo, que geralmente se dá pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e assim sucessivamente. Pois bem, após esta aprovação do Conselho, após a votação, essa eleição, quando efetivamente esse Conselho Administrativo assume o posto de presidente e o Conselho Administrativo, gera-se então a ata de fundação. Essa ata de fundação será lavrado, assinado por todos os responsáveis, né? Pode ser assinado por todos os membros ou somente pela gestão administrativa e depois será registrado em cartório. Pois bem, ao contrário das empresas de segundo setor, em que a empresa é registrada na junta comercial, depois tem o seu cadastro no estado, no município, no federal, né, na solicitação do CNPJ, e toda essa estrutura conceitual para uma abertura de empresa, ao contrário, né, ou a diferença entre ambas, é que na empresa de terceiro setor, após o estatuto ser aprovado pelo Conselho, após a administração ser votada, após o Conselho Administrativo efetivamente assumir o seu posto, após então essas situações é lavrado uma ata de fundação e essa ata, junto com o estatuto, é registrado em cartório. Após o seu registro em cartório, o contador ou o responsável vai solicitar junto à Receita Federal a inscrição de pessoa jurídica, o CNPJ. Então, pessoal, algumas particularidades para que nós possamos entender, né? Após essa eleição, após essa ata de fundação e o estatuto já registrado, esse Conselho Administrativo terá o seu prazo de mandato, seja 1 ano ou 2 anos. Aqui eu gostaria de ter uma particularidade. Esses 2 anos, esse estatuto, essa ata de fundação, que é registrado todas as particularidades. Veja, eu comecei minha aula dizendo para vocês que as empresas de terceiro setor são aquelas empresas que não têm fins lucrativos. São empresas que não têm como obtenção a rentabilidade, não têm a obtenção de lucro, não têm a perspectiva de lucro, ok? Nós estamos falando da personalidade jurídica. A pessoa jurídica não tem a obtenção de lucro, não tem
o desejo e a expectativa de retorno. Agora, se na ata de fundação, se no estatuto, se for aprovado pelos membros, pelos associados, que o conselho administrativo possa ter uma remuneração, não há problema. Se a empresa tiver condições de remunerar os seus gestores, não há nenhum problema de receber. O que não vai ter é a participação do lucro. Por exemplo, são uma associação de 10 pessoas. Quem são os fundadores? Essas 10 pessoas. Essas 10 pessoas são as fundadoras da empresa. Dessas 10 pessoas, 5 vão fazer parte da gestão administrativa. Essas 5 pessoas terão um salário específico, um salário pré-aprovado pelo estatuto. Agora, ao final do exercício, quando efetivamente tiver lucro, este lucro não será revertido pelas 10 pessoas, não será revertido pelas 5 pessoas. Ela não tem fins lucrativos. Pelo menos o objetivo inicial dela não é ter lucro. Se houve um lucro, houve um prejuízo, depois será verificado o que será feito. Mas, de modo geral, a empresa não terá como fins lucrativos. Não é esse o objetivo dela. O objetivo não é ter lucro. Pode ter uma consequência, um resultado positivo. Mas o objetivo principal dela não é lucro, mas sim fins sociais ou qualquer outra situação pertinente ao terceiro setor. Pois bem, agora, não podemos confundir o lucro que não será distribuído com a remuneração dos gestores, dos administradores. E, dando sequência a isso, eu gostaria que você acompanhasse comigo no quadro. Bom, a remuneração dos dirigentes, dos diretores e da gestão. Não há um impedimento legal para a remuneração dos dirigentes. Um entendimento muitas vezes equivocado, principalmente por parte do poder público, de que as entidades sem fim lucrativo não devem remunerar os seus dirigentes. Pois bem, veja, essa é talvez uma das maiores discussões ou as maiores dúvidas que existe quando fala de empresa de terceiro setor, né? Que é a possibilidade de ter ou não a remuneração. Quando nós falamos que a empresa se enquadra no terceiro setor, é as empresas que não têm fins lucrativos. Ok. Então, o que é uma empresa que não tem fins lucrativos? Veja, se ela presta serviço, por exemplo, ela tem essa receita de serviço, após a apuração das deduções das despesas, provavelmente ela terá um resultado ou positivo ou negativo. Se positivo, isso será deixado lá no balanço patrimonial, ou será reaproveitado, ou terá um outro objetivo. Mas não a distribuição de lucro, porque não é essa o objetivo da empresa. Agora, há a possibilidade de distribuição de lucro? Há a possibilidade de pagamento de salário para os diretores? Sim, a legislação não impede essa situação. Por mais que o governo tenha o seu entendimento de que uma empresa filantrópica, uma empresa sem fins lucrativos não deveria remunerar, não há um amparo que dá uma proibição. Se essa empresa atua com subvenções, por exemplo, ela terá que se limitar e apresentar informações minuciosas, informações muito específicas sobre essa situação. Porque essa prestação de conta é que vai dar a condição do governo continuar remunerando, continuar dando suporte financeiro ou não. Então, uma vez conseguida a subvenção, uma vez que o governo disponibiliza recursos financeiros, a prestação de conta é muito importante, porque essa prestação de conta é que vai permitir que a empresa possa continuar com esse aporte financeiro. Agora, aqui é uma grande discussão e um grande embate, na verdade, é quando você faz a prestação de conta e apresenta uma remuneração para os dirigentes, por exemplo. Muitas das vezes o governo pede explicação por que esses dirigentes estão
estão sendo remunerados, se eles estão 100% voltados a essa instituição, né? Se eles estão 100% voltados à obra, né? Se estão 100% voltados para essa atividade. Pois bem, se o dirigente está 100% voltado, se ele tem, não tem nenhuma outra fonte de renda, se ele não tem nenhuma outra atividade profissional, obviamente que ele necessitará de uma remuneração. E é aqui que o governo tenta, o máximo possível, buscar informações para filtrar e não tiver nenhuma divergência. Mas não há nenhum impedimento legal para essa situação. Não há nenhum impedimento legal para que os gestores possam ser remunerados. Dando continuidade, acompanhe comigo no quadro. Bom, a remuneração dos dirigentes, muitas das vezes, se dá pelo estatuto, pela ata de fundação. Como não há um impedimento legal para essa remuneração dos dirigentes, né, as empresas, geralmente, aquelas pessoas que estão 100% voltadas ao projeto, vão estar recebendo uma remuneração. O entendimento que acontece sempre é apresentar informações separadamente. Caro aluno, pode ser uma prestação de conta específica. Pois bem, quando nós vamos falar de uma instituição religiosa, em que ela não tem uma subvenção. Como que uma instituição religiosa sobrevive? Das mensalidades, né, dos membros que disponibilizam parte dos seus recursos para o auxílio dessa entidade. E o pastor, ele é remunerado? Não. A grande maioria, os pastores das igrejas, dessas instituições, são remunerados. Porque ele fica efetivamente 100% do seu tempo na empresa. Ele fica 100% do seu tempo na atuação da atividade da instituição religiosa. Uma associação de empresas, por exemplo. Professor, mas se empresas, essas empresas podem ser somente do terceiro setor? Não. Empresas do segundo setor e que vão constituir uma empresa de terceiro setor, por exemplo. Essas empresas não terão remuneração. Quem terá remuneração são os gestores, são o conselho administrativo, que vão estar efetivamente trabalhando a favor das outras empresas. Ok? Dando continuidade a esse entendimento, gostaria de colocar para vocês um vídeo sobre a remuneração. O Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo realizou o seminário Marco Regulatório do Terceiro Setor, Remuneração de Dirigentes e Prestação de Contas em Debate. O presidente do CRC de São Paulo, Gildo Freire de Araújo, fez a abertura do seminário e destacou a importância do tema para todos que atuam no terceiro setor. E a gente percebe que as entidades que têm uma necessidade de profissionalização buscar cada vez mais conhecimento e informação a respeito de como vai ser as novas regras de recursos perante o governo. Então, é importante que as entidades participem e que busquem essa informação e esse conhecimento para que as entidades não tenham depois dificuldades na prestação de contas, na transparência e que possam obter mais recursos na medida de uma renovação de um convênio. Então, eles têm que seguir à risca tudo que determina essa lei. O promotor de justiça do Ministério Público de Goiás e presidente da Profis, Marcelo Henrique dos Santos, e a diretora do Observatório Social do Brasil, Helena Cardoso, participaram da abertura. O Observatório Social do Brasil é uma entidade apartidária, sem nenhum vínculo político, com o objetivo de monitorar as contas públicas do município. Estamos naquela fase de consolidação da regulamentação para as organizações da sociedade civil. A remuneração de dirigentes, o próprio marco regulatório, né, o que
como o fomento, como a colaboração, que ao longo desse ano ainda dizem respeito apenas à União e aos estados, mas a partir de janeiro do ano que vem dirão respeito aos municípios, como é que isso tudo na prática deve acontecer? A remuneração de dirigentes afeta a questão tributária, de prestação de contas, então é um evento extremamente importante, sem dúvida alguma. Voltado aos profissionais da contabilidade, gestores de entidades sem fins lucrativos e interessados no terceiro setor em geral, o seminário foi dividido em 2 painéis que abordaram temas como a prestação de contas das organizações sem fins lucrativos e a remuneração dos dirigentes dessas entidades e as novidades na legislação. Um evento para o terceiro setor sempre é motivo de aplauso, é muito importante, porque é uma área da nossa sociedade civil, muito embora organizada, ainda muito carente de conhecimento para formatar um exato modelo de transparência e profissionalismo. Então hoje aqui estamos debatendo alguns temas bastante interessantes dessa seara, das fundações, das associações. É uma oportunidade em que o Conselho Regional de Contabilidade se une ao Ministério Público para discutir um aspecto, transparência do terceiro setor. Isso reflete no quê? Como se constituem as organizações e como é que é o regime tributário e o regime fiscal das retribuições salariais, ou seja, da remuneração. Falar de organização, falar da parte jurídica, falar da parte contábil, falar do controle, falar de gestão. E é isso que é a importância de todo esse evento. É lógico que tem um foco primordial no marco regulatório, que é uma inovação, queira ou não é uma inovação para as entidades. Ainda há muita coisa ainda para sair dessa questão do marco, porém já é uma perspectiva de um trabalho preventivo nessas entidades. Hoje o terceiro setor, ou a contabilidade do terceiro setor, é bastante importante e bastante específica. Portanto, o contador, o contabilista que atua nessa área precisa estar presente em eventos como este e também estar bastante atento às legislações específicas da área. É muito importante a divulgação disso para o público de uma forma geral e principalmente aos contadores que vão operacionalizar muito das normas que foram divulgadas hoje aqui. O terceiro setor é um segmento importantíssimo na sociedade. O poder público necessita desse segmento para que ele consiga prestar os serviços necessários à população. Tem que dar os parabéns para... Cara, Nuno, então nós vimos a importância do terceiro setor, nós vimos a questão da remuneração. Tudo isso é permitido enquanto tiver a legislação, ok? Nós vimos até agora as empresas de primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, vimos as particularidades do terceiro setor e nós vimos a parte da contabilidade e as nomenclaturas que se muda, né, as diferenças das nomenclaturas entre as demonstrações contábeis do segundo setor e as demonstrações contábeis do terceiro setor. Nós vimos também a diferença entre constituição, né, a constituição da pessoa jurídica de segundo setor, toda a sua burocracia, né, todas as suas fases de constituição, podemos dizer assim, o registro na junta, o registro no Estado, a solicitação no CNPJ e o arquivamento na Receita Federal. Nós temos ainda certificado digital e tudo aquilo que embasa o cotidiano do profissional contábil. Nas empresas de terceiro setor, nós vimos que há algumas diferenças na Constituição. Existe o Estatuto, que vai dar todas as diretrizes, vai nortear a associação ou qualquer pessoa jurídica do terceiro setor. Nós temos a ata de fundação e aqui eu gostaria de falar do operacional, efetivamente a operacionalidade do contador para as empresas de terceiro setor. Veja, aluno, quando vocês se depararem com a empresa de terceiro setor, lá da sua Constituição, em que vocês vão estar prestando esse serviço, né, temos que ter um estudo muito específico da legislação, de tudo que o Conselho Federal de Contabilidade tem apresentado e tem publicado, tudo que os CPCs têm, a Lei 11.638 e as suas harmonizações das normas internacionais de contabilidade, apresenta muitas situações, muitas divergências do que era feito
para agora, da Lei 7.606 de 76 para a Lei 11.638, né? Por mais que a Lei 11.638 seja voltado para as empresas de capital aberto, né? Ali tem algumas particularidades que serão trazidas para as empresas de terceiro setor, né? Serão tragas para as empresas de terceiro setor. Então, assim, nós temos que estudar efetivamente, e é por isso que nós estamos num centro acadêmico, para que possamos juntos desenvolver um bom conteúdo, desenvolver um bom conhecimento técnico para as empresas de terceiro setor. Então, o que de primordial nós precisamos entender? As empresas que são enquadradas de segundo setor são aquelas que não têm fins lucrativos. Né? As empresas que são voltadas para a atividade social. Pois bem, a partir daí, nós temos a grande pergunta que sempre se dá ao contador, né? Qualquer empresário ou qualquer empresa, a primeira coisa que ele pergunta para um profissional da área contábil é a carga tributária. E nós vimos que as empresas de terceiro setor, ela pode se enquadrar tanto na imunidade, mediante uma legislação específica, como na isenção, também mediante uma legislação específica e as particularidades que essa pessoa jurídica de terceiro setor estará atuando. Então, nós temos a Constituição, nós temos a carga tributária e nós temos os fatos contábeis, nós temos a contabilidade em si, né? E as nomenclaturas que vão estar mudando. Né? Se nós partimos do pressuposto de comparação, como eu fiz na minha aula inteira de hoje, eu tentei compará-las, né, as empresas de segundo setor e terceiro setor, né, para que nós possamos ter uma visão mais aprofundada, né? Quando nós falamos efetivamente de contabilização, as mensalidades, doação, isso é receita. Né? Então nós vamos ter lá um grupo no resultado de receita bruta, né, e as contas, doação, mensalidade, subvenções, essas são as receitas. Né? E depois nós temos as despesas operacionais, como qualquer outra empresa. Energia, água. Se tiver remuneração dos diretores, as remunerações dos administradores, as remunerações efetivas das pessoas que estão ali trabalhando. Lembrando que a demonstração de Estado é uma demonstração dedutível nas pessoas jurídicas de segundo setor, é o mesmo conceito estrutural para as empresas de terceiro setor. Não receita, menos despesas, nós vamos ter o resultado. Aqui a particularidade. O resultado não é lucro nem prejuízo, na verdade a nomenclatura que se dá é superávit e déficit. Essa nomenclatura se dá tanto para o balanço, tanto para a demonstração de resultado, tanto para a demonstração de fluxo de caixa e qualquer outra demonstração que for necessário à apresentação. De modo geral, as duas principais demonstrações, o balanço e a demonstração de resultado, apresentam com essa nomenclatura. E o patrimônio, que não é o capital social, é o patrimônio social. Ok? Nós temos, e assim visto, eu tenho certeza que vocês já viram nas aulas anteriores, as demonstrações principais, que são o balanço e a demonstração de resultado, e as demonstrações auxiliares, que é a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, que também podem ser apresentados para as empresas de terceiro setor. Lembrando sempre, atenção nas nomenclaturas do lucro, prejuízo para superávit, o déficit e o capital social para o patrimônio social e mais alguma particularidade. Mas, de modo geral, a estrutura de ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, né? Receita, custo e obrigação, demonstração de fluxo de caixa, direto ou indiretamente, se mantém da mesma maneira que as empresas de segundo setor. A mesma estrutura, só que temos sempre que estar atentado às mudanças específicas para as empresas de terceiro setor. Ok, aluno? Espero ter ajudado e contribuído para essa aula. Eu vou abrir um momento agora para perguntas. Espero que vocês possam fazer as perguntas de dúvidas que vocês têm para a gente poder responder. But I can't move.
Caro aluno, voltamos e respondendo algumas perguntas. Primeiramente, quero mandar um abraço lá para Fortaleza, que faz a seguinte pergunta. Professor, o aluno Francisco, um abraço Francisco, pede para explicar sobre a questão das participações de lucros. O mesmo deu exemplo de uma ONG que os diretores recebem participação de lucro do resultado. Tem exceções? Veja, se nós falarmos de empresas de terceiro setor, o foco, o objetivo é que não tem fins lucrativos, ok? Para ela se enquadrar como terceiro setor, ela não pode ter como fins lucrativos. Mas pode ocorrer dela ter um resultado positivo. Mediante a atividade específica que ela está atuando, mediante ao estatuto que foi criado, né? E se ela não tem subvenção do governo, pode até ser distribuído. Mas, de modo geral, esse lucro, esse saldo positivo, se dá para reaproveitamento ou reinvestimento na própria instituição e na própria empresa, ok? Cabo Frio, um grande abraço, Cabo Frio. Os partidos políticos fazem somente o balancete ou tem apuração do balanço patrimonial? E esta está obrigada a ECF para o próximo ano, assim como as demais imunizantes? Ótima pergunta. Acabei, o nosso tempo um pouco curto, não falei das obrigações acessórias que as empresas de terceiro setor têm que apresentar. Vamos lá. Os partidos políticos têm a mesma obrigatoriedade de qualquer outro de terceiro setor. Apura-se o balanço patrimonial, apura-se a demonstração de resultado e qualquer outra demonstração que for necessário, né? De modo geral, as duas principais serão apuradas, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Sobre a estruturação fiscal contábil, a ECF, sim, ela está obrigada, todas as empresas de terceiro setor imune e isentas estão obrigadas a apresentar essa obrigação acessória que substituiu ao imposto de renda, ok? Ótima pergunta. Paracatu, Minas Gerais, um grande abraço. Com a remuneração dos diretores, a instituição perde a isenção ou a imunidade? Não, não perde a isenção, porque isso aí é uma política interna, né? Essa remuneração dos diretores se dará lá no estatuto e não há uma política específica, não há uma legislação específica que impeça essa remuneração. Uma vez que não há essa remuneração, esse impedimento legal da remuneração, ela não vai perder nenhum benefício que foi concedido a ela, ok? Palmas. Qual a função específica do terceiro setor? Olha, muito pertinente a tua pergunta, porque ela vai resumir especificadamente toda a nossa aula de hoje, né? Então, um grande abraço para Palmas. A função específica do terceiro setor, ela se dá mediante ao que efetivamente a pessoa jurídica vai estar trabalhando. Vou explicar. Por exemplo, nós vimos associação. Muitas das vezes, nós alencamos as empresas de terceiro setor com as atividades sociais, né? Auxílio social que ela pode dar junto a uma sociedade. Mas também existe empresas de terceiro setor que trabalham a favor de privadas, né? De empresas privadas, empresas de segundo setor. Então, a associação, por exemplo, vou dar um exemplo no meu escritório, nós temos um cliente em que inúmeras empresas de grande porte aqui do norte do Paraná se juntaram, montaram uma associação para que ela possa ter força política para solicitar melhorias contínuas na infraestrutura, na segurança, pedágio e tudo o que faz importante para as empresas e que são em comum entre elas. Então elas montaram uma associação para que ela possa ter uma força política e intervir junto ao município, ao estado e ao federal. Então a função específica se dá efetivamente o que ela se propõe. De modo geral, pode ser tanto para fins sociais como para fins privados, mas sempre sem fins lucrativos. Ok? Cachoeira do Itapemirim, um grande abraço para vocês. Diferencia isenção e imunidade. Bom, de modo geral, é um benefício que
que o governo pode dar a uma determinada entidade, né? A grande diferença é que a isenção, as duas se dá por força de lei, ok, pessoal? A grande diferença é que a isenção, ela pode ser permanente ou temporário, né? A legislação específica dela pode ser revogada, né? Então é um benefício que as empresas podem conseguir, mas pode ser por tempo determinado ou por tempo permanente, mas esse permanente também pode ser revogado e em qualquer momento ela pode perder se a legislação for mudada. Já a imunidade ela é caráter permanente, a legislação está no Código Civil, uma vez que a empresa está enquadrada às suas características, ela então se mantém imune por tempo indeterminado. Então, a grande diferença é essa, a isenção e a imunidade se dá pelo tempo de efetivo de utilização. De parte financeira e econômica, tanto a isenção como a imunidade abona qualquer pagamento de tributo municipal, estadual e federal. Ok? Cuiabá. As empresas do terceiro setor têm benefício sobre a área trabalhista? Ótima pergunta. Se tiver funcionários, ela é uma empresa normal. Recolhe fundo de garantia, INSS, 13º, férias, tem as obrigações acessórias como GFIP, RAIS, né? Ela é uma empresa normal para fins trabalhistas. Ela não tem nenhum... Como ela está no regime normal, em 2014, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff tinha publicado uma legislação em que obrigava algumas empresas de regime normal a pagar a desoneração da folha de pagamento. Essa também se mantém da mesma maneira. A partir de 2015 passou a ser opcional. Como ela está num regime normal, ela teria que recolher os 20% patronal, teria que recolher o terceiro, teria que recolher o RAT, né, fora as obrigações com o funcionário. De modo geral, se mantém. Pode ocorrer algum benefício ou outro, mas de modo geral... aí depende de estado, depende de atividade que ela está exercendo, mas de modo geral ela atua normalmente para a questão previdenciária, ok? Um grande abraço, Cuiabá. Mais alguma pergunta? Ok, então, Iborama, Bahia. As entidades religiosas que vendem artigos religiosos têm direito à recuperação de crédito fiscal? Muito pertinente a tua pergunta, né? Essa questão tributária sempre chama atenção. Essa questão tributária sempre é mais discutida. Se ela tem a isenção à imunidade, ela pode até ter uma recuperação de crédito, mas ela vai ter que depois prestar conta para o Estado, se for a questão de ICMS, ou para o federal, se for tributos federais, ok? Lembrando, pessoal, que a instituição religiosa que vendem... artigos religiosos, ela tem receitas com esse comércio, ok? O que acontece muito é o pastor colocar a empresa no nome dele. Então, ele está fazendo parte da terceiro setor, a empresa faz parte, ele está ali, talvez até tem remuneração, o pastor, e ele ainda abre empresa para vender os artigos religiosos. Isso é possível, ok? Não há nenhum problema, salvo se ele for presidente, se ele for responsável legal das duas empresas, não há problema. Agora, se os artigos religiosos for vendido e a empresa tiver no nome da associação, né, se for no nome da associação, aí esse tem toda aquela situação que nós vimos na aula de hoje sobre fins lucrativos. Ok? Mais nenhuma pergunta, quero agradecer a todos os alunos por participarem, obrigado pela atenção, espero ter contribuído, né, no conhecimento de vocês, me coloco à disposição, vou estar no chat e qualquer dúvida que surgir, eu coloco-me à disposição. Foi um grande prazer estar aqui e até a próxima aula.